Aqui estamos de novo na presença de Deus. O mundo que temos é tudo o que resta do mundo que poderia ter sido se tivesse recebido a Jesus Cristo. Eu digo que este mundo é diferente de como foi ou de como Deus, como Criador, tinha imaginado. Porque existe apenas um motivo no meio. O homem foi livre, foi criado livre para escolher. Agora já não é mais livre. Não podemos escolher mais. O homem não escolhe mais. Escolheu apenas uma única vez, no jardim do Éden. Depois disso, as gerações depois de Adão perderam o direito de votar para Deus. Votava outro por nós, porque nós, os homens, não somos mais donos do nosso próprio destino. Não controlamos mais a nossa vida e nosso futuro. Desde então o mundo é governado por Barrabás como representante do grande César. No contexto atual, o nosso mundo dirige-se com pequenos passos para a colisão com o grande iceberg, que é a volta do Senhor Jesus nas nuvens do céu. Parece que o Titanic foi afundado não devido ao impacto com esse iceberg, mas por causa de alguns homens que estavam demasiado preocupados que uma quantidade grande de ouro e dinheiro iria chegar ao país do Eldorado para pôr as bases de um mundo mais livre do que a liberdade da Europa oferecida pela papalidade nessa época. O mundo moderno, que podemos chamar de um mundo do conforto pessoal, ou se quiserem o mundo do não me incomodem, é governado por um certo Alexandre o Ferreiro. Um homem apostatado da fé cristã e afundado no ritual pagão de um mundo pagão. Um Barrabás do século XXI. O final do nosso mundo é idêntico ao trágico final que Titanic teve. Para ser contextual, gostava de ler as declarações das Escrituras. Alexandre, o ferreiro, dizia Paulo, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. 2 Timóteo 4, versículos 14 e 15. Na sua primeira epístola, ele falou de modo parecido sobre dois associados ao mal. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Estes homens se afastaram da fé no Evangelho, e mais, fizeram algo contra o Espírito da graça, atribuindo ao poder de Satanás as maravilhosas revelações feitas a Paulo. Depois de terem rejeitado a verdade, ficaram cheios de ódio contra Paulo e seus seguidores, que procuravam destruir o futuro, a credibilidade e até mesmo a vida. Podemos observar que no momento em que o homem abandona a fé, nele se produz uma mudança na qual a percepção sobre a realidade, o paradigma sobre a vida se torna confuso. Começa a considerar a verdade como mentira e a luz como trevas. Este fenómeno não é algo estranho. Foi confirmado até por Jesus Cristo e também antes disso o profeta Isaías, que dizia: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Isaías 5, versículo 20. Até mesmo Jesus Cristo confirmou depois estas palavras do profeta Isaías, que apresentava de maneira quando o homem confunde a luz com as trevas e as trevas com a luz. Quão profundas podem ser essas trevas? Hoje tudo o que é nobre e bonito, na verdade, é rejeitado pelos homens e atirado no poço comum.
Todas as revelações dadas por Deus nas Escrituras são consideradas enganos e mentiras. Interessante é que Alexandre Ferreira considerava a Paulo como sendo um homem das trevas, enquanto que ele mesmo era um homem das trevas. Considerava que Paulo fazia todos os milagres que apresentava ao mundo como sendo a fonte das trevas, uma força desconhecida. Poderia ter feito de tudo, até sobre Jesus teria dito a mesma coisa sobre o Pai Celestial. Lembro-me de uma jovem chamada Joan of Arc, que foi fechada em Bastelia ou em outra prisão de alta traição, algures na Idade Média, porque a Igreja Romana considerou que os sonhos ou as visões dela eram resultado de bruxaria. Era um mundo em que não apenas não tinhas o direito de falar, mas parece que não tinhas o direito nem de sonhar. Também assim o mundo de hoje chama de mentirosos, bruxos, usurpadores àqueles que estão no caminho deles ou que sinceramente querem seguir a Jesus Cristo. O Senhor da vida para eles era tratado da mesma forma. O Senhor da vida para eles, Jesus Cristo, era apenas um enganador. No tempo de atividade de Jesus Cristo, os coriféus da fábrica de padres, reverentes, pastores, os influencers, como se chamam hoje em termos modernos, desse tempo, cumpriram as palavras de Isaías andando tão longe que gritavam muito alto. Junto com a multidão respondeu e disse: Tens demoníaco, quem procura matar-te? Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Então, afinal, estes ilustres do mal procuravam chamar a Jesus Cristo de enganador. Pergunto, por que estavam eles interessados em matar a Jesus Cristo? Porque estou interessado na verdade e não na mentira. O verso anterior que diz, Moisés não deu a lei a vocês. No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Porque vocês procuram matar-me. Então eles se sentiram insultados e responderam com uma onda de insultos, atribuindo ao Deus da vida o caráter maléfico deles. Mas quem é que quer matar-te, ó Senhor Nazareno? Andas com teorias estranhas, como se fosse algum tipo de conspiracionista. Por que que tu te inventas e recrias? Queres chamar sozinho a atenção? Qual é que afinal é o teu interesse que todos os dias nos acusas? Porque nós somos tão bons, homens fiáveis reconhecidos oficialmente na sociedade. Nós temos origens saudáveis, não como você cujo pai nós não conhecemos. Que nós queremos o teu mal, não é verdade algo assim? Longe de nós tal pensamento de te matar. Se acontecer que você morra, vai ser porque vai cair acidentalmente no abismo, não porque nós empurramos. Deixa-nos e não venhas mais com essas teorias da conspiração. Porque aquilo que fazes sempre é apenas escândalos na sociedade. Sabem, tais palavras que poderiam ter sido ditas a Jesus, podemos verificar com a Escritura. E, levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Lucas 4, versículos 29 e 30. Os deixou levarem-no ou deixou-se ser levado até a borda do abismo e ali o Salvador colocou um limite. Até aqui, senhores, a minha missão ainda não acabou. Ainda vão ter o prazer de me crucificar, mas o custo da vossa vitória vai ser de curta duração. Vou levantar-me novamente. Amigos, este tipo de caráter de pessoas encontramos hoje num mundo que é governado por Barrabás ou ex-crentes que atiram pedras na verdade. Assim como dizia, vivemos num mundo com valores invertidos em que o culpado se torna acusador.
e o inocente se torna o homem perigoso da sociedade que aterroriza o mundo. Conforme o novo dicionário Webster, um excelente dicionário criado em 1828 traduz o termo de conspiração como sendo uma ação de duas ou mais pessoas que planeiam algo mau às escondidas. Então, até ao final, estes oficiais do Conselho Sacerdotal, junto com as mentes intelectuais dos fariseus, planeavam ou não a morte de Jesus. Planeavam eles algo de mal contra Jesus ou não? Porque, segundo o dicionário, eles conspiravam algo contra Jesus. Eram eles mais de duas pessoas. Sim. Então, segundo esta explicação e conforme o dicionário, planeavam, ou seja, conspiravam algo de mal contra Jesus. Mas eles diziam, nós nunca fizemos algo assim. Quer passar para uma revista, uma lista de versículos bíblicos. O primeiro está em Marcos 11, verso 18, e os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Tinham medo porquê? Porque os orgulhosos e a sua sociedade, vou usar uma linguagem mais periférica mas específica das mentes traiçoeiras, quer dizer, davam um tapa na cara deles, ou em termo vulgar, se tornava mais influencer do que eles. Isto era o medo deles, que Jesus tinha maior influência sobre o povo. Marcos 14, verso 1 e dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo, e o matariam. O convidavam para entrevistas na televisão para o apanharem na palavra, colocando-lhe perguntas armadilha do tipo, esta mulher foi apanhada na prostituição. Moisés dizia que a devemos matar com pedras. Tu que dizes, Senhor? E os exemplos podem continuar. Quer urbanizar a Bíblia para o nosso tempo. Marcos 14, verso 55 e os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não o achavam. Ou seja, com outras palavras, tentavam encenar um processo mas não encontravam uma base legal. Não era fácil criar um caso contra Jesus. Porquê? Isto era a prova de que Jesus nunca transgrediu nenhuma lei do Estado judeu e nenhuma lei do Código Romano. Enquanto que a Comissão de Crise Nacional desprezavam com máscara ou sem máscara quase todas as restrições colocadas por eles mesmos ao Estado que governavam e planeavam a morte daquele que pretendiam que amavam e respeitavam. Um outro exemplo em Lucas 19, verso 47 e todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os principais do povo procuravam matá-lo. Em João 5, verso 16, e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. O Salvador trouxe diante do judaísmo um sábado criado por Jesus Cristo para beneficência. João 5, verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Desatava o sábado das tradições e hábitos não originais que não eram obra do Deus do sábado. 1375 tradições e protocolos que faziam o sábado um pesadelo para as pessoas e não um prazer abençoado da presença de Deus nas suas vidas. Era um calvário. Eles queriam matá-lo. João 7, verso 1 e depois disto Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então a morte de Jesus Cristo é uma realidade ou não? Esta é a resolução do mistério da conspiração que o mundo com os seus governantes executavam no escuro como filhos das trevas.
Jesus explica porque ele trabalhava à luz do dia em contraste com estes líderes misteriosos de quem ninguém duvidava que faziam parte do estado paralelo. Então, afinal, Jesus Cristo tinha que ser matado por eles. Eles disseram: "Mas tens demônio? Quem é que quer matar? Nós não sabemos de nada. Nós somos boas pessoas." Aquilo que faziam eles no escuro, Deus explicava: "Eu faço a luz do dia." Que evidente contraste entre estes líderes misteriosos de quem ninguém duvidava que eles poderiam fazer parte do estado paralelo. Como assim? Que os sacerdotes façam parte do estado paralelo? Mas não vêm eles à igreja orar, não viste que bonito recitavam as orações? Durante o dia na sinagoga, durante a noite na caverna planeando o mal contra Jesus. O processo do século, as acusações, a condenação, o verdito e a crucificação tinham que ser feitas muito rápido porque chegava amanhã. E chegava a hora das gravações, a hora das entrevistas, um sorriso à frente das câmaras, uma resposta branda às perguntas sobre, por exemplo, na Roménia, o furto nacional de energia e a falência intencionada do povo. A confiscação das casas e a transformação da sociedade em escravos com documentos legais reconhecidos até pela NATO. Tenho que parar para voltar ao assunto. Deslizei para o tempo presente em um modo intencionado, mas que me convenceu de que não há grande diferença entre as circunstâncias desse tempo e as circunstâncias de hoje. Somos e vivemos num mundo tão parecido. Amigos, porque digo estado paralelo. Os romanos tinham o estado deles, tinham a sua dirigência. O judaísmo, paralelo aos romanos, também tinham a sua condução. Vamos seguir em frente. Dizia Jesus Cristo ao mundo: "Não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más." As suas ações não eram limpas diante de Deus. João 7, verso 7, porque odiava o mundo a Deus. Porque ele dizia que aquilo que vocês fazem não está certo. Como ousava este anónimo Jesus dizer que as coisas do mundo eram más? O mundo é bom, o que é que tens? Não vês que todos estamos a ir bem? E se não estamos bem, não é por causa dos nossos amados parceiros, mas por causa de alguns homens loucos como vocês que falam apenas parvoices. Ouviram? Dizem que Jesus vai voltar. De onde é que vocês tiram essas coisas? Uma nova ordem mundial, ou seja, uma nova ditadura mundial. De onde é que inventaram estas coisas? Todos os dias ficam a inventar apenas parvoices. Se o mundo se livrasse desses crentes, o mundo seria melhor. Tira os deuses deste mundo. A voz de algumas declarações dessas ganha velocidade e no momento parece que vão atrair o mundo para o ódio contra um grupo de pessoas com quem não têm muitas coisas em comum. Sobre este grupo, Jesus dizia: "Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia." João 15, verso 19. E chegou o momento em que os cristãos vão aparecer nos jornais e televisão como sendo as mais terríveis pessoas do planeta que têm que desaparecer o mais rápido possível. Pela paz e bem-estar da humanidade. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. João 15, verso 18, que não vos surpreenda aquilo que vos irá fazer. Existe uma declaração transmitida essas semanas pelo nosso presidente aqui, que dizia: "Desde que nós estabelecemos uma ordem mundial do tipo liberal, agora é o momento de acionar quando as coisas mudam."
E vai haver uma nova ordem mundial e vamos ter que juntar o resto do mundo livre relativamente a este assunto. Queridos amigos, o próprio presidente dos Estados Unidos a semana passada fez tais declarações. Queridos irmãos, chegou o momento das nossas provações como povo de Deus. Para traduzir as declarações do nosso presidente, temos que estar atentos às mudanças que nos são sugeridas. Lembram-se quando o povo foi colocado à frente de uma decisão. Disseram: não temos rei, senão César. João 19, verso 15. Este é o começo da nova ordem mundial. E amanhã vão gritar: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Amigos, hoje se grita: não temos rei senão César. Hoje o mundo já começou a gritar: não temos rei senão César. Mas amanhã vão gritar o seu sangue. Este é o começo do fim do mundo livre e o começo do maior confronto que alguma vez existiu na história da humanidade. É o final do mundo, amigos. Neste clamor: não temos rei senão César, o mundo rejeitou de maneira categórica a Deus e ao seu Filho Jesus. Quando a nossa sociedade decidiu adorar a César, cuja casa está em Roma, o poder político e religioso vai cheirar o sangue dos cristãos contra quem vão começar a perseguição. Amanhã iremos ouvir: que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mas amigos, devem saber que este é o final da nova ordem mundial. Seja que falamos sobre Barrabás ou Alexandre o Ferreiro, falamos sobre homens muito escondidos, homens pequenos com grandes planos. O Teatro Nacional de Jerusalém tinha espetáculo no templo diariamente. O Israel tinha chegado na mais deplorável situação e numa apostasia nacional evidente. A corrupção não se conseguia provar, mas era visível. Como hoje não conseguimos provar a corrupção, mas ela é visível e sentida. Sentimos na nossa pele. Jesus era um nome relevante e sonoridade nacional fazia ao Estado Paralelo de Jerusalém que fosse extremamente interessado por esse novo personagem que se destacava cada vez mais no mundo público. Poderia ser o novo candidato para o futuro brilhante de uma das mais deslumbrantes nações do mundo. Aqueles do Estado Paralelo, o Sinédrio, aqueles do pequeno império, o judaísmo diziam: Jesus tem potencial. Jesus podia tornar-se rei ideal para Israel. Muito promissor, vertical, cheio de coragem, com muita compaixão para com a sociedade. Tinha paciência e um nobre caráter. Existia apenas uma questão que tormentava o grupo da elite: será que conseguiriam eles controlar a Jesus? Será que Jesus aceitaria seguir a sua agenda de trabalho? Se ele fosse controlável, eles lhe dariam todo o apoio, todo o seu lobby político e mesmo até uma boa palavra aos romanos. Seguramente pensavam eles: preferíamos um presidente com fraquezas ou defeitos de caráter, porque assim o poderemos chantagear. E pelo medo das coisas que sabemos sobre ele, vai cooperar incondicionalmente. Mas Jesus não podia ser chantageado. Jesus não podia ser assunto de chantagem do judaísmo. A integridade e a perfeição do caráter faziam áculos do Estado Paralelo que continuassem calados diante deste dignitário. Diante dele, de Jesus Cristo. Durante um tempo até os discípulos pareciam enfeitiçados por um sonho tão terreno. Uma nova ordem mundial com um rei como Jesus, o rei de Israel. Jesus, o rei da terra. Um rei que se vai concentrar na missão de satisfazer o orgulho e a aparência do povo judeu.
Aquele que vai ter a missão de vingar a Israel pelas humilhações suportadas dos romanos e não por último para expandir o círculo de influência no mundo inteiro para sempre. A expanda sfera de influență a evreimii în toată lumea, pentru totdeauna. Uma nova ordem mundial em Jerusalém. A glória com que sonhavam estes fariseus disfarçados era a mesma glória com a qual sonhava Nabucodonosor quando fez da cabeça de ouro quase toda a estátua, através disso enviando ao mundo inteiro que a Babilonia nunca irá ser destruída. Assim sonhavam os discípulos, vamos tornar-nos o centro do planeta. Com Jesus ao leme do governo mundial não iremos ter mais problemas com a inflação. Jesus fazia a qualquer aparecer peixes de ouro da água. A pesca era bom porque cada vez que atirava as redes ao mar, os caminhões enchiam os mercados de peixe. Ao navegar era o melhor capitão. Não se assustava nem com o mar escuro. Em tempo de tempestade ignorava até a gravidade e andava nas ondas, mostrando aos discípulos o significado da fé em Deus. Na visão dos discípulos, e não apenas deles, mas dos outros grupos de elite interessados, Jesus era a fonte inesgotável de pão que se multiplicaria continuamente se fosse necessário. E ainda havia mais uma coisa. Estes influenciadores tocaram na imagem de Cristo. Criaram um perfil popular. Era falso como uma imagem falsa diante do povo a respeito das habilidades militares de Jesus. Sim, o colocamos rei, mas ele sabe lutar. Oh, claro que sim, ele é um militar, é um corajoso guerreiro. Tiraram do contexto as palavras de Jesus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, e interpretavam estas palavras de maneira errada. Para eles, essa declaração, que era uma figura de estilo, aparentava bem ao povo, deixava um ar de patriotismo e de caráter revolucionário. Parecia que se ouviam dizendo: este homem saberá como impor respeito para o mundo inteiro, mandar embora do país os romanos. Uma nova ordem mundial, Jesus, o presidente do mundo inteiro. Um banco mundial em Jerusalém. Um exército com Pedro em frente e João à direita. Os discípulos no governo. O que diziam eles, coitados? Nas finanças teremos ajudas, na alfândega a Mateus, aos cultos a Natanael, porque ele gosta de orar. Nós internos a Tiago, porque ele tem coragem. Nos serviços a João, seu irmão, que andam na mesma direção. Nós externos a Tomás, porque é teimoso, e na defesa nacional o Pedro, porque é o mais corajoso. Assim se criou o governo da nova ordem mundial. O sonho, as cordas de areia dos discípulos. Os dias se passavam e o sistema observava cada vez mais que este sonho lindo é esmagado. Jesus tinha uma agenda celestial e não uma terrena. Ele tinha vindo para fazer a vontade do seu Pai e não a vontade daqueles que o queriam manipulado. O interesse de Jesus era o bem-estar das pessoas, a sua saúde física e espiritual, em primeiro lugar, e não o despovoamento do planeta porque somos demasiados consumidores. Jesus não estava preocupado com o número demasiado grande de reformados sobre quem falam que vivem demasiado e que não há dinheiro para pagar suas reformas. Ele lhes queria dar a vida eterna.
A diferença entre o que cria o sistema do mundo paralelo entre a agenda de Jesus e a agenda deles era muito grande. Jesus mostrava simpatia aos romanos, louvava a sua fé, tratava os seus soldados, ainda era amigo de alguns que provavelmente faziam parte da máfia. Sem comprometer a sua integridade, sentava à mesa com os pecadores, sem que Jesus se transforme num Sansão. Sabem, quando falava àqueles do Estado paralelo, ou seja, com os romanos, a linguagem mudava, se tornava uma linguagem do tipo João Batista. Lembram-se do que falava João Batista? Com expressões do tipo: raça de víboras, fariseus e hipócritas. Ouvindo estas palavras, aqueles do sistema conclusionavam o seguinte: parece que este Jesus não apenas que é incontrolável, mas é mesmo imprevisível. Perigosamente imprevisível. Parece que tem mais poder do que nós antecipávamos que tinha. E é mais sábio do que nós pensamos que é. Na presença de Jesus, os membros do Estado paralelo, os membros do Sinédrio vestidos em vestes imponentes tinham um sentimento vergonhoso de inferioridade. Os joelhos lhes tremiam, lhes batia na cara. Nem conseguiam olhar na cara dele por medo que leia seus pensamentos. Este era Jesus, o grande rei da terra. Então Jesus não era nem controlável nem chantageável. Omul care fusese sau oferise lumii cea mai perfectă imagine. O homem que foi a imagem mais perfeita para uma nova reinicialização, uma nova ordem mundial. Se tornava na realidade o maior perigo para a implementação destas ideias de globalização. Tinham que fazer um ajuste de contas. Jesus tinha que desaparecer. Jesus não podia ser controlado nem chantageado. A diferença era que aquele controlado ainda tinha consciência e poderia a cada momento oferecer surpresas desagradáveis ao sistema. Mas aquele chantageado sabe que é o menor erro do curso traçado por este Estado. O Sinédrio poderia ser o fim do presidente, o fim do mandato, poderia ser a descoberta de algumas coisas que não quer que o mundo saiba. Enquanto o tempo passava, o abismo entre Jesus e o clã dos sacerdotes e intelectuais corruptos era cada vez mais visível. E as reuniões deles se tornaram lugares onde esse Deep State se aconselhavam como planear a morte de Jesus. Amigos, aquilo que foi hoje se repete. Uma outra vantagem humana para a elite de Israel, até temporária, era o intruso Judas. O elemento de conexão entre os discípulos, a vida de Jesus e o Estado paralelo. Ele muitas vezes estava nas reuniões do Sinédrio. Alertava os membros desse clube secreto e selecionado do perfil de pensamento de cada discípulo. Ele conhecia a todos. Quando chegou a hora da traição, Judas os alertou: fiquem atentos que há um que parece mesmo com Jesus e chama-se João. Quando chegarem no jardim, vou beijar no rosto a esse Jesus Cristo. Não devem levar a cópia que era João. Vocês não querem crucificar a João, mas a Jesus. Humanamente, tudo estava sob o controle do Sinédrio. Dar Dumnezeu veghea la cărma situației. În timp ce Domnul Iisus devenise din ce în ce mai puțin o opțiune reală, evident, pentru elite. Enquanto que Jesus se tornava cada vez menos uma opção real para a elite da sombra, tinha que aparecer um outro personagem na arena política de Jerusalém. O nome dele era Barrabás. Haviam muitos Barrabás, mas este era mais sábio. Estava bem motivado em matar a sangue frio aos romanos inimigos da nação.
Queria uma revolução contra eles. Era corajoso. Vamos olhar todos para Barrabás. Não era apenas corajoso e militante, tinha matado alguns soldados e planeava fazer uma nova ordem mundial e o Estado paralelo se ofereceu para lhe oferecer uma campanha eleitoral. Tinha falado também numa nova ordem do sistema. Assassino disfarçado Barrabás, conquistava cada vez mais corações em Israel. Infelizmente, o chefe-maior, César, soube do interesse de Barrabás e ele foi apanhado. Era acusado por alta traição contra Roma. Julgado e condenado definitivamente e sem direito de apelo ao tribunal romano, iria acabar numa prisão à espera. Interessante que quase simultâneo com o processo de Barrabás ou em paralelo, o tribunal judeu condenava à morte a Jesus. Mas o facto de que as acusações contra Jesus coincidiam com as acusações do tribunal romano contra Barrabás. A única diferença era que o tribunal romano não tinha influência do caso de Barrabás e tinha respeitado todas as leis do în timp ce statul paralel cu tribunalul ăsta, Sinedriul, tribunalul paralel, religios, violase, prieteni, cam Código Romano, enquanto que o Sinédrio do Tribunal Religioso tinha violado cada ética estabelecidas há centenas de anos através de Moisés sob a inspiração daquele que eles queriam executar, Senhor Jesus. În cazul lui Baraba, ziua execuției a fost stabilită undeva după Paște. No caso de Barrabás, o dia da execução tinha sido estabelecido algures depois da Páscoa. O tribunal romano tinha demasiado tempo, mas o Sinédrio, o Estado paralelo a Roma, não tinha tempo. O tribunal romano queria respeitar a santidade da Páscoa judaica. Estamos aqui na casa deles, vamos respeitar as tradições. Statul paralel cu romanii credeau că moartea lui Isus este prioritară. O Estado paralelo a Roma pensava que a morte de Jesus é prioritária a essa festa e que a Páscoa tinha que seguir o seu caminho e também o sábado. Porque eles tinham uma coisa por fazer. A festa podia seguir seu caminho, o sábado também porque nós, o Sinédrio, vestidos com vestes imperiais, temos coisas a fazer. Ao tempo do nascimento de Cristo, a nação estava irritada sob o governo de seus dominadores estrangeiros e atormentada por lutas internas. Fora permitido aos judeus manterem a forma de um governo separado, mas coisa alguma podia disfarçar o fato de se acharem sob o jugo romano ou reconciliá-los com a restrição de seu poder. Os romanos pretendiam o direito de indicar ou destituir o sumo sacerdote, e o cargo era muitas vezes obtido pela fraude, o suborno e até pelo homicídio. Assim o sacerdócio se tornava mais e mais corrupto. Todavia os sacerdotes ainda ostentavam grande poder e o empregavam para fins egoístas e mercenários. O povo estava sujeito às suas desapiedadas exigências e era também pesadamente onerado pelos romanos. Um livro chamado Desejado de Todas as Nações, página 30. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Aqui estão as acusações. Barrabás foi lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. É um testemunho bíblico. Mas o finas do grande julgamento, o ajuste de contas. Soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Isto significa ajuste de contas. Depois de Pilatos ter desperdiçado até a última ronda de negociações, aceitou a troca. Condenado por alta traição contra o Império Romano,
Jesus Cristo, parágrafo 1, instigação à revolta. 2. Instigação relativa ao não pagamento de taxas. E ataque contra a coroa de César. Na realidade, todas estas 3 acusações eram infundadas. Como é que Jesus podia instigar a revolta quando ele mesmo disse aos seus compatriotas que devem amar seus inimigos? Como é que poderia Jesus instigar ao não pagamento das taxas quando ele mesmo disse para dar ao César aquilo que é de César e a Deus aquilo que é de Deus? Como é que Jesus poderia querer usurpar o trono de César quando Jesus mesmo disse que o reino dado não é deste mundo? Observem que os cristãos que amam a Jesus e seu retorno vão ser apontados como sendo culpados por alta traição contra César que hoje se encontra em Roma. Alta traição contra a nova ordem mundial. Assim vai começar o nosso Getsemane e vai continuar com o nosso Calvário. A última Santa Ceia vai ter lugar. Provavelmente iremos lavar os pés o MS dos outros e como Jesus vamos poder lavar os pés dos traidores que chamamos de irmãos. Vamos cantar um último hino juntos. Vamos receber um último beijo. Depois iremos subir o Monte Gólgota, excluídos pela sociedade da nova normalidade. Rejeitados e blasfemados pelo mundo porque não queremos aderir aos princípios dela. Sem direito à compaixão e misericórdia ou à afeição natural dos parceiros de uma vida. Maridos, esposas, dos pais e dos filhos, vamos subir o monte. Ali na Gólgota vamos olhar a nosso Deus que nos vai dizer sussurrando, e vai estar à nossa direita, assim como também esteve à sua direita Paulo. Quem vai suportar até ao fim vai receber a coroa da vida. Amigos, Gólgota e sua estaca são extremamente importantes para nós nesta tarde. Enquanto que o judaísmo tinha feito um pacto desesperado com o Império Romano e as forças do profundo para escapar de Jesus, condenando ao Filho de Deus, por alta traição. Eles na realidade se condenaram a eles mesmos à morte eterna e separação permanente de Deus e de sua graça. Enquanto que o judaísmo iria desaparecer como nação e iria ser espalhada por entre os gentios, Roma iria devagar se desintegrar sendo vencida do sul, de norte e leste. Alaric, Genseric e os vândalos e outras nações que iriam devorar devagar a carne da antiga Roma. Carnea bătrânii Rome. În timp ce Domnul era pe cruce condamnat de um tribunal. Enquanto que o Senhor estava na cruz condenado por um tribunal corrupto que era na realidade a símbiose ou a fusão de um tribunal religioso. Um ataque político. Algures na constelação Orion no trono do Pai. O tribunal celestial condenava à morte eterna o autor da conspiração universal. Um autor que desde o início foi um Barrabás cósmico escondido num Barrabás terreno. Em Gólgota, o tribunal celeste decidiu demascar a cabala universal e condenou à morte eterna do clã de Lúcifer e das hordas terrenas. Nenhuma misericórdia para com Lúcifer, para ele a situação está muito má. Na cruz morreu o Filho de Deus, mas a verdade ressuscitou. Na cruz morreu o homem mais humilde que existiu na terra, mas se levantou dos mortos, o Senhor da paz. Na cruz houve seca de morte quando o autor da vida clamou: tenho sede, para que pudesse ser regado o jardim das almas que tinham sede de Jesus e de sua salvação. Ali na cruz os pais fizeram as pazes com seus filhos quando Jesus disse: mulher, aqui está teu filho, filho, aqui está a tua mãe.
Amigos, numa guerra, o primeiro que morre é a verdade. Olhem o que a palavra inspirada diz em relação à guerra presente, a aliança da China com a Rússia e a Índia, com a fome planificada, a destruição planeada da economia mundial e, por último lugar, a confiscação das propriedades. Palavras escritas pelo menos há 100 anos atrás. Na Índia, China, Rússia e as cidades de América, milhares de homens e mulheres morrem à fome. Os homens com dinheiro, porque têm poder, controlam o mercado. Eles compram a preços pequenos tudo aquilo que conseguem obter e depois vendem a preços muito mais altos. Isto significa fome para as classes mais pobres e vai ter como resultado uma guerra civil. Vai haver um tempo de desgraça como nunca antes foi visto desde a existência de alguma nação. E nesse tempo irá-se levantar Micael, o grande príncipe que fica para os filhos do teu povo, e nesse tempo o teu povo será salvo, quem estiver escrito no livro. Muitos serão purificados, esbraquecidos e tentados. Mas os maus vão fazer o mal e ninguém dos maus não vão entender. Apenas os sábios vão entender. Uma declaração de um manuscrito 114, 1899. Não temos medo. Eu acredito que não temos motivos. Em vão olham para a imagem de Cristo nas igrejas a que estão ligados, afastando-se estas corporações mais e mais da verdade e aliando-se mais intimamente com o mundo, a diferença entre as duas classes aumentará, resultando, por fim, em separação. Tempo virá em que os que amam a Deus acima de tudo não mais poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Uma declaração do livro Grande Conflito, página 390, parágrafo 1. Numa guerra, a primeira vítima é a verdade. O primeiro que morre é a verdade. É a minha fervorosa oração que nesta tarde que lembremos que nem todos que descem de Israel são Israel. Não todos os que se chamam cristãos vivem como cristãos. Por isso a palavra de Deus nos convida a não temer. Se não participarmos de todas estas coisas más do mundo, o pão e a água não nos faltará. Não existem motivos de preocupação. Como o nosso Jesus não foi controlado nem chantageado porque teve um caráter impecável e perfeito, devido ao fato de ter sido sempre escondido em seu Pai. Devemos seguir seu exemplo. Minha oração é que nesta tarde pensemos nesta experiência de vida que é a cruz do Getsemane. Tudo o que aconteceu antes, a conspiração que este Estado paralelo aos romanos, o Estado judaico, tudo o que eles tinham começado contra Jesus Cristo, quando se deram conta de que não podia ser controlado, ajustaram as contas e decidiram que ele tinha que desaparecer. Caifás podia se encontrar com Jesus e podia ter dito: eu sou o antetipo, tu representas o tipo, ou seja, o presente e o futuro. Esta roupa e agora tua, agora tu terás que representar o mundo diante do Pai como sacerdote. A minha missão terminou. Queridos amigos, não o fez e por isso, a partir do momento em que Caifás rasgou suas roupas, o era a anticristului, care strecoară amărăciunea și otrava tainei fără de legii în interiorul bisericii și în afara ei în lumea. Vivemos no império da mentira que algum dia será destruído pela vinda de Jesus Cristo.
Mas a nossa promessa é maravilhosa de Isaías: os teus olhos o irão ver e não de outro. Que o nosso Pai Celestial nos abençoe, que esteja conosco nesta tarde, hoje e sempre. Amém.